Então, pessoal, dando continuidade a essa segunda parte sobre migração. Vamos lá. Consequências das migrações nas áreas de partida. Nós temos as consequências da demografia, as demográficas, né? Que seja diminuição da população absoluta e da densidade populacional. Então vai diminuir a quantidade de gente naquele local, o envelhecimento da população, a população então passa a ficar mais idosa, né? Mais idoso na população, diminuição da taxa de natalidade. A diminuição da taxa de natalidade, a gente pode perceber que vai ter menos gente nascendo por cada 1.000 pessoas. Diminuição da taxa de crescimento natural. Então, se você pegar aquele número absoluto, você vai ver que ali a população vai estar aumentando em um determinado período. E o desequilíbrio entre sexos, mais homens e menos mulheres, ou mais mulheres e menos homens, isso faz com que diminua essa quantidade de gente. A questão econômica, a consequência da migração na área de partida devido à economia, diminuição da população ativa, então menos gente trabalhando ali que realmente produz. Entrada de moeda estrangeira no país faz com que a pessoa então é uma consequência, porque o nosso dinheiro passa a desvalorizar muito. Estagnação econômica, então fecha o comércio e o abandono dos campos aí, então falta trabalho, pessoas vão sair. Em questão social, hábitos urbanos, melhoria no nível de instrução dos filhos, buscando então ali melhores condições para estudar os filhos, valorização social da mulher, uma questão cultural, sociocultural, né? Consequências das migrações nas áreas de chegada demográficas, o aumento da população absoluta e da densidade populacional. Rejuvenescimento da população, a população deixa de ser, passa a ser mais nova, mais gente no mercado de trabalho, mais gente na população economicamente ativa. Aumento da taxa de natalidade, então a cada 1.000 pessoas nasce mais gente. Aumento da taxa de crescimento natural, então essa taxa você vai perceber que ela vai estar aumentando naturalmente. A economia, aumento da população ativa. E a questão do desemprego faz com que a pessoa saia do lugar de origem, né, por falta de emprego, e procura ali uma condição para poder ganhar seus salários e sobreviver. Outras questões como a social, por exemplo, então a dificuldade de integração devido a questões de segregação racial ou religiosa que seja, até mesmo econômica, socioeconômica. Conflitos sociais, então ali existe divergências entre um bairro e outro, entre questões étnicas, falta de residência para a população economicamente ativa. Então tudo isso aí faz com que a pessoa saia do lugar de origem para ir para outro lugar. Aqui um esquema muito interessante, resumindo tudo que aqui foi dito. Olha, resumo das migrações. Nós temos do lado esquerdo as causas, certo? Quais são as causas? Nós temos causas econômicas, religiosas, culturais, naturais, causas políticas, recreativas, causas bélicas, que eu falei sobre o armamento. Então, o que leva as pessoas a migrarem são todas essas causas, né? Nós temos as migrações livres e forçadas quanto à tomada de decisão. Nós temos as migrações temporárias e definitivas quanto à duração. Temos também as migrações internas e externas quanto ao espaço geográfico. E temos as migrações legais clandestinas quanto à relação com o Estado. Então, nós temos aí isso no processo de entrada, né? No processo de saída, nós temos as consequências demográficas, temos as consequências econômicas e as consequências sociais. Os grandes ciclos migratórios internacionais. Aqui eu coloquei um mapa aqui mostrando para nós aí uma linha do tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, no ano 1 aí, né?
como sendo aí um processo mais antigo e um processo mais moderno, mais atual. Antes de Cristo aí nós temos aí o local de origem na África, naquele círculo ali do mapa esquerdo, né? Então ali, teoricamente, o homem surgiu ali. E depois ele foi ocupando naturalmente toda a África ali, passando para outras regiões, atingindo ali a Oceania, depois migrando mais para o continente americano, né? E ali passou pelo Estreito de Bering, ocupando toda a América ali, a América do Norte, a América Central, a América do Sul. Isso é um processo migratório. E nós temos aí mais atual, né? A questão mais atual, os diversos processos migratórios no mundo, no nosso planeta Terra, né? A saída através das grandes navegações lá da Europa, de Portugal e Espanha aqui para as Américas, para a África, para as Índias em busca de produtos como especiarias, por exemplo, né? Então embaixo aí nós temos o primeiro ciclo de migrações, processo de disseminação da humanidade, que chegou às regiões mais recônditas da Terra há algumas dezenas de milhares de anos. Alguns povos permanecem nômades, fazendo da migração uma forma de vida associada normalmente ao pastoreio. A expansão europeia, a partir dos séculos XV e XVI, continuou este processo, com o homem a povoar alguns territórios despovoados ou com baixa densidade populacional. No século XIX, acentuou-se o movimento migratório da população europeia com a partida de um grande número de pessoas para a América do Norte e do Sul, Austrália e Nova Zelândia, onde constituíram importantes colônias. Ciclos migratórios do passado. Nós temos as causas demográficas, as causas econômicas e as causas políticas, uma sobrepondo a outra, né? Então, as causas demográficas, por exemplo, o crescimento da população nos países de origem tornava-se escassa a terra arável disponível. Então, pessoas daquela região, num país muito povoado, muito populoso, ali eles migravam. Isso no passado. As causas econômicas, as novas terras, muito ricas e pouco habitadas, eram vistas como uma oportunidade de enriquecimento. Então, pessoas saíram de determinado local em busca de um pedaço de terra para trabalhar. Vim aqui para o Brasil, por exemplo, buscando um pedaço de terra para trabalhar. E a questão política, né? O reinício de vida em liberdade. Então, ali, países que tinham repressão política, um regime totalitário, por exemplo, ele queria liberdade, ele queria um novo modelo de vida para ele, um reinício de vida com liberdade. As migrações neste período tinham um sentido norte-sul, então saíram lá dos países do norte vindo para o sul, região mais desenvolvida para uma região menos desenvolvida. Do presente. Atualmente, os principais fluxos migratórios assumem sentido diferente, quase sempre sul-norte, de países de baixo nível de desenvolvimento, África, Ásia e América Latina, para os de elevado desenvolvimento, que é Europa, América do Norte, países do Golfo e Austrália. Interessante fazer uma analogia aí comparando aqui no Brasil, né, e fora também. Ocorre esse sentido de migração sul-norte. A população migrante que sai dos países menos desenvolvidos pertence a uma camada jovem e em crescimento, que é uma população ativa, né, que produz. Dirige-se para os países desenvolvidos cuja população está envelhecida, ou seja, lá nós temos muita gente que está fora dessa população economicamente ativa, são pessoas que não produzem mais, são aposentados.
Então esses países estão envelhecendo, precisa de gente para trabalhar nesses trabalhos mais pesados. Isso vai contribuir para o equilíbrio demográfico das regiões de partida e de chegada. Essa migração aparece muitas vezes associada à problemática da migração clandestina, que constitui um dos maiores problemas que o mundo enfrenta atualmente. As políticas de imigração criam cada vez mais dificuldades à entrada dessas populações, estabelecendo cotas de imigrantes. Aí nós temos um exemplo clássico, né, que é a entrada de gente aqui da América Latina, do México, da América Central, lá nos Estados Unidos. E ali nós temos ali um forte trabalho ali para evitar a entrada de imigrantes clandestinos. Por quê? Porque lá é o país mais rico do mundo, e lá é onde se remunera melhor. Então o pessoal quer sair dessas regiões que remunera muito mal, às vezes nem emprego tem, para poder trabalhar e melhorar de condição de vida lá. Muitas dessas pessoas trabalham um determinado tempo e voltam para trás, né? Ganha seu dinheirinho lá e vai montar seu esquema para ganhar dinheiro aqui depois no Brasil, por exemplo. A crise econômica tem provocado novos fluxos migratórios dos países do sul da Europa para países de economias emergentes, como por exemplo Brasil, China, Catar e outros países exportadores de petróleo. Trata-se quase sempre de quadros superiores e jovens, licenciados que não encontram emprego nos seus países. Muito bem. Os refugiados são pessoas a quem foi concedido o direito de asilo para procurar refúgio. Então, pessoas refugiadas, falam, fulano é refugiado. Então, são pessoas que foi concedido ali o direito a ele de asilo para procurar um refúgio ali, né? Se abrigar, ficar naquele país protegido. Devido a quê? Devido à perseguição política, religiosa ou étnica, que seja. Brasil aí nós temos aí uma grande área de refúgio, um grande contingente de refúgio. Então, em torno aí de mais de 3 milhões de refugiados. A América do Norte não gosta muito de refugiados, não, tem em torno de 600 mil. Agora, na África, nós temos bastantes refugiados, aí, mais de 6 milhões de refugiados. Na Europa, nós temos aí em torno aí de uns 3 milhões de refugiados, e assim por diante. Continuando ainda sobre os refugiados, a Organização das Nações Unidas estima em cerca de 15 milhões o número de refugiados no mundo inteiro. Nessa imagem nós temos um campo de refugiados lá na Síria. E ao lado direito nós temos um gráfico mostrando a questão dos refugiados no mundo por país de acolhimento. Então o país que mais acolhe é o Paquistão, com 1 milhão e 700 mil, o Irã com 886 mil, Síria 755 mil, Alemanha 571 mil, Quênia 566 mil, Jordânia 451 mil, Chad 366 mil, China 301 mil, Etiópia 288 mil, Estados Unidos com 264 mil